o Espírito Santo faz em nossa vida? Bem, nós sabemos que Jesus, depois de cumprir a missão dele, né, de salvar a humanidade à custa da sua paixão, morte e ressurreição, então ele, na glória de Deus Pai, levando para o seio da Trindade a sua humanidade, junto com a sua divindade e também a nossa humanidade, Jesus então derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora é aquele que conduz a igreja e que conduz os membros da igreja, que somos nós. Da cabeça que é Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre o corpo da igreja. E toda a igreja é o corpo místico de Cristo. Então o Espírito Santo tem um trabalho extraordinário na igreja e na nossa vida. Na igreja, é ele que opera nos sacramentos, é ele que deixou a palavra de Deus escrita na inspiração dos profetas, daqueles que escreveram a Sagrada Escritura, é ele que conduz a liturgia, é ele que conduziu e conduz a tradição da igreja. Enfim, é o Espírito Santo que guia, conduz, assiste a igreja, o Papa, a hierarquia, etc. E na nossa vida, ele é o santificador. Ele é aquele que molda a nossa alma à imagem e semelhança de Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Né? São Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, São Paulo diz assim, né? Que Deus nos determinou, nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então, quem é aquele que se torna santo? É aquele que adquiriu, né, a imagem e semelhança de Cristo. Age como Cristo, pensa como Cristo, decide como Cristo, vive como Cristo. Mas isso não é fácil. Por causa do pecado original, nós trazemos em nós as fraquezas, né? Soberba, orgulho, ganância, apego às coisas desse mundo, né? Os pecados de impureza, depois gula, ira, inveja, preguiça, isso que a igreja chama de pecados capitais. E que não é fácil da gente se libertar deles. É uma luta constante contra cada um de nós. A luta mais difícil que existe não é a luta contra os outros, é a luta contra nós mesmos. Agora, isso só é possível com a força do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é que vem em auxílio da nossa fraqueza de São Paulo e ajuda, então, a gente a vencer. Nesse livro, Os Pecados e as Virtudes Capitais, eu faço uma reflexão profunda sobre isso. Os pecados capitais, esses que eu citei, no reverso deles nós temos as virtudes capitais. Quer dizer, você de um lado você tem a soberba, do outro lado você tem a humildade. Né? De um lado você tem a ganância, o apego, as coisas do mundo e tal. Do outro lado você tem um desprendimento. Então essas virtudes são o Espírito Santo que vai produzindo na gente. Claro que conta com o nosso trabalho também, mas ele que age em nós. Né? Depois temos, por exemplo, os pecados de impureza e tem a castidade. Tem a gula de um lado, a temperança do outro. A preguiça de um lado, a diligência do outro. Né? A inveja de um lado, a bondade do outro. A ira de um lado, a mansidão do outro. Então você vê que são coisas que bem assim opostas. Né? De um lado, as tentações da carne. De um lado, né, os frutos do Espírito. São Paulo fala nos frutos do Espírito, na carta aos Gálatas. Né? Ele fala, se viverdes pelas obras da carne, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Está lá em Romanos 8, 18. Note bem que São Paulo diz, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Isso quer dizer o quê? Não é se por você mesmo, não, se pelo Espírito. Então, quando a gente clama todos os dias, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, é um clamor mesmo, é um clamor de quem se sente fraco, impotente diante dos pecados capitais, das paixões desordenadas que São Paulo diz que digladiam nos nossos membros, né? Para poder vencer, então, com a força do Espírito Santo. É por isso que a igreja coloca, né, para nós toda essa devoção do Espírito Santo, a novena do Espírito Santo, a festa de Pentecostes, exatamente para que a gente
Prepare o coração, abra o coração e deixe o Espírito Santo conduzir essa nossa vida. É uma experiência extraordinária, que exige, evidentemente, que a gente purifique o coração. Primeira coisa, porque o Espírito Santo não habita no coração onde existe o pecado mortal. Porque ele é puro, ele é santo, é Espírito Santo. Então ele exige uma alma que esteja santificada, principalmente pela confissão.